Bom, eu vou falar agora um pouquinho do brincar. Na Ágora, a gente tem muito tempo e muito espaço, oferece muito tempo e muito espaço para as crianças, oferece também a oportunidade delas inventarem brinquedos, elas não podem levar brinquedo para a escola, não podem levar celular, não tem dinheiro, escola não é lugar disso, é lugar dessa construção da criança, é como ser humano, então tudo isso fica de fora. O brincar, gente, promove um crescimento tremendo. Eu quero contar para vocês que o ano passado a gente voltou para o ensino presencial em outubro, porque a Ágora é muito privilegiada, tem um espaço físico muito grande, espaços abertos, poucos alunos. E quando a gente voltou, a grande brincadeira do horário livre era ser médico ou enfermeira ou cuidador, todo mundo de máscara, todo mundo, as crianças aplicavam, as meninas aplicavam vacina com essa mesma palhazinha do pinheiro, com eu sabia esse nome, começa com F, não consigo lembrar agora, mas enfim. Elas aplicavam vacinas nos outros, nos professores, nos funcionários. Então, a criança brinca, e daí a importância do brincar, a criança brinca para entender o mundo que está em volta dela. A criança brinca para reproduzir o mundo, para ser humano, para imitar o adulto, imitar o mais velho. Ela quer ser igual. Ela quer pertencer à mesma espécie. Então, ela brinca para digerir a realidade, para entender melhor, né? Para fazer aquela realidade, trazer essa realidade para dentro dela e devolver essa realidade de uma outra maneira, passando por ela, passando pelos seus sentidos, passando pela mente, passando pelo coração. Então, ela está recriando o que ela observa para poder absorver e entender essa realidade que a cerca. Então, através da brincadeira, ela se apropria dessa realidade do mundo adulto para poder circular e atuar melhor nesse mundo, para poder conviver com mais propriedade, vamos dizer assim. A escola tradicional não abre espaço para brincadeira, abre muito pouco espaço, né? A escola tradicional fragmenta muito o mundo da criança, reduz muito a possibilidade de ousadia, de encarar o risco como parte da aprendizagem, da experiência de estar vivo. Viver é muito perigoso, já dizia mestre Guimarães Rosa, né? Então, quando eu brinco de ser herói, quando eu brinco de ser um construtor, quando eu brinco de ser um aventureiro, eu estou experimentando aquilo protegida pela brincadeira, protegida por esse escudo que fica entre a realidade e a fantasia. A criança não está vivendo os perigos, ela está brincando de viver os perigos, né? Então, gente, eu vou reduzir aqui um pouquinho a minha fala, porque eu já vi que eu falo muito, tomei muito tempo já, mas eu acho muito importante colocar uma coisa para ficar aqui, uma pulga atrás da orelha. Experimentar, ousar e errar são importantíssimos no ato de brincar. Você erra, você não acerta a brincadeira. Tem criança que fala para outra assim: você não sabe brincar, hein? Mas como não sabe brincar? Não existe regra para brincar. Mas tem gente que não sabe brincar. Então, ousar, experimentar e errar são importantes no ato de brincar. E eu quero chamar a atenção de vocês para pensar que experimentar, ousar e errar
são importantes no ato de fazer ciência. Eu quero fechar com essa reflexão, porque eu comecei com o peso da pandemia em Florença, em 1348, mas eu acho que a porta aberta para brincadeira, para reumanização, para restauração, para o florescimento e renascimento dos humanismos e das humanidades são mais do que bem-vindos. Então, eu espero que vocês não tenham ficado doidos com a minha fala, porque eu falo muito intensamente e, como diz o Roberto, ele me conhece muito bem, eu falo com toda a intensidade de uma crença muito grande. Eu acredito basicamente em gente, na condição humana. A condição humana é absurdamente mágica, potente, vasta, emocionante, encantadora. Então, da mesma maneira, vou citar Machado de Assis para terminar. Minha mãe adorava falar isso quando a gente reclamava que alguém brigou com a gente, quando a gente ficava triste. Ela falava: onde uma vida lhe cuspiu lama, a outra lhe porá uma auréola. Então, eu acho que é isso. Eu acho que nós todos estamos aqui imbuídos dessa vontade muito grande de fazer renascer esse humanismo, essa humanidade que se perdeu na escola eclesiástica, nesse modelo de papa, cardeais, bispos, né? A escola, quem mais sabe fazer escola, gente, é a igreja. A gente tem que reconhecer isso. Mas é sala do papa, sala dos cardeais, sala do os simples mortais não entram em nenhuma dessas salas, ou então a gente tem o modelo pós-revolução industrial, de todo mundo de uniforme, faz uma fila, toca um sino, toca um sinal, entra, produz e recebe uma nota. Esse tipo de escola, que o Paulo Freire chamava de educação bancária, e essa outra, a medieval, eclesiástica, não respondem mais ao nosso tempo. E a gente tem que fazer uma revolução, então, no bom sentido, para restaurar essa humanidade e essa humanização. Na realidade, eu vou fazer 3 comentários que me marcaram demais a minha vida na escola, quando eu dei aula lá com as crianças. Né? Eu tive a felicidade de dar aula desde os pequenininhos até os adolescentes, né, que eram da 8ª série. E a primeira coisa que eu gostaria que você comentasse é a seguinte: a educação, como você bem falou, uma parte está em casa, ou pelo menos estava em casa, né? E a outra parte, que a convivência com o outro, né, um aprendizado social, ela está na escola. E aí, invariavelmente, eu lembro de você falar, para comentar com os professores, dizendo assim: caramba, a escola não é um depósito de crianças. Né? O pai precisa participar, os pais precisam participar dessa educação. Esse é o primeiro comentário. O segundo comentário é um comentário absolutamente arquitetônico, mas que, para mim, é um espetáculo na hora que eu vou ensinar, colocar projeto arquitetônico de escolas para os alunos, que é a seguinte: as salas de aula na Ágora não têm paredes. E aí vinha sempre aquela reclamação ou aquela dúvida do professor, que dizia assim: mas e se uma sala fizer muito barulho, vai atrapalhar a outra sala? E aí você dizia o seguinte,
que se um dia uma sala de aula atrapalhar a sala vizinha ou as outras salas, deixou de ser um problema da sala e passou a ser um problema da escola. E, por último, que eu acho bárbaro, que eu queria que você comentasse dentro desse todo esse contexto que você colocou, que você dizia assim, eu quero uma sala, um lugar onde os alunos possam estar em roda, porque eu não acredito numa educação onde o aluno fica olhando para a nuca do seu colega durante 10 anos. Né? Então, eu não sei se eu falo tudo de uma vez, mas eu acho que... Não, perfeitamente. Isso está muito dentro de mim, então não tem problema nenhum. Essa questão da nuca, na verdade, foi uma experiência que eu tive. Eu sou de uma família, eu venho de uma família com muitos educadores, né? Muitas educadoras, na verdade. Muita gente de escola. E eu ia na casa de uma colega e eu achava estranhíssimo não ter uma lousa. Eu falava, onde é a lousa da sua casa? Ela falava, não, minha casa não tem lousa. E eu achava um absurdo aquilo. Então, a minha primeira reflexão, e eu sou a neta mais velha, então eu ficava muito antenada na fala dos adultos. A minha primeira reflexão sobre escola foi aquele estouro da boiada que acontece quando acaba uma aula na escola tradicional, o professor abre a porta e todo mundo sai correndo. Eu falava, isso não é, isso depõe contra a aula. Que coisa horrível! O que essas pessoas estão fazendo, correndo desse jeito para fora da sala de aula? Essa foi a minha primeira questão. E essa questão de olhar para a nuca, eu estava numa aula de geografia, eu tinha 13 anos e éramos 30 e poucos alunos, 30 alunos, e eu sentava lá atrás. Eu estudei no Mackenzie e as carteiras eram marcadas de acordo com a ordem alfabética. Como eu sou T, eu era a última fileira das mulheres, só antes da fileira dos meninos. Então, você via um mar de nucas na sua frente. E ela falou, o grupo de vocês está muito, sei lá, rebelde, qualquer coisa assim. E a palavra grupo me chocou. Eu falei, como grupo? Ninguém está vendo ninguém está olhando para o olho de ninguém. Então, a primeira coisa que eu pensei quando eu fui pensar na Ágora como espaço físico, em primeiro lugar, era a sala aberta, porque eu sempre achei, que o futuro ia trazer mais espaços coletivos e que a sala fechada, gente, quando um professor fecha a porta de uma sala de aula, ele está automaticamente se desligando do todo. Ele está se desligando a si, ao seu grupo, do todo. E isso não é real, isso não faz parte da realidade do nosso cotidiano. O nosso cotidiano aponta para cada vez mais encontros e tudo mais. Claro, não existia coworking quando eu abri a escola, há 36 anos atrás, mas eu pensava nisso. E eu ouvi uma história que me encantou muito, que é a história que o Tom Jobim chegou na casa do Villa-Lobos. Tom Jobim era um grande fã do Villa-Lobos. E ele chegou na casa do Villa-Lobos e o Villa-Lobos estava compondo ao piano. E era uma festa. E ele falou, maestro, compondo no meio da festa? Ele falou, meu filho, o ouvido de dentro não tem nada a ver com o ouvido de fora. Então, eu comecei a pensar nisso e falar, olha, o aluno não tem que ouvir um sinal, uma campainha, para se dirigir para algum lugar. Ele tem que olhar em volta. Ele tem que desenvolver a própria sensibilidade. Então, a gente não tem sinal
na Ágora. Claro que o menino do primeiro ano vai chegar atrasado os 20 primeiros dias de aula, a professora vai ter que buscá-lo no mato, nas brincadeiras, mas ele vai olhando em volta. Isso também é refinar o espírito, educar os sentidos, né? Educar os sentidos, ampliar essas possibilidades, olhar com olhos de ver e tudo mais, faz parte do trabalho de educação. Então, a questão das salas abertas, ela se revela hoje o melhor recurso para trabalhar disciplina. Porque você, o tempo todo, você está preocupado em não falar tão alto. E olha, o grande desafio da sala aberta é muito mais para o professor do que para o aluno. O professor que chega, claro que depois de um tempo não, mas o professor que chega falando muito alto, ele tem dificuldade, que vem de uma escola tradicional com muito aluno, ele tem dificuldade de modular a voz, de falar num tom. Então, assim, às vezes vai uma pessoa conhecer a escola, ia, tá, gente, em bons tempos, pré-pandemia, mas vai voltar a acontecer isso. Ia uma pessoa conhecer a escola e falava, mas hoje os alunos não estão aí, né? Sentava comigo na biblioteca para conversar. Eu falava, estão tendo aula. Mas tem 120 crianças e adolescentes, eu levava a pessoa na mureta da escola para lá ver. Então, assim, o professor estava falando, os alunos falam baixo, o professor aprende a falar baixo, isso se revelou o melhor recurso. É uma estratégia de trabalho de disciplina sensacional. Então, e essa coisa do ir e vir, eu recebi uma aluna de uma escola muito tradicional aqui da região, uma escolona enorme que tem aqui na Raposo Tavares, e ela falou, olha, a melhor coisa dessa escola é não ter porta na sala. E eu perguntei por quê. Ela falou, eu não gosto de falar da licença que eu quero ir ao banheiro, eu morro de vergonha. E aí, na outra escola, tinha 30 e poucas pessoas na minha sala, e eu falava, dá licença, eu preciso ir ao banheiro. E todo mundo olhava para mim. Agora eu dou uma saidinha discretamente e volto, ninguém percebe. Então, a gente nem sabe, quando a gente propõe alguma coisa, a extensão disso que a gente propôs, né? É uma é um trabalho muito especial, muito privilegiado, eu acho. Agora, chegando eu fui de trás para diante, tá, Roberto? Chegando no depósito de crianças. Você se lembrou disso de um tempo muito passado, muito passado. Porque, eu vou te falar, quando você trabalhou na Ágora, os pais iam ainda levar os filhos. Os pais ainda iriam. E eu, felizmente, nunca tive isso, porque eu sou muito exigente com pais. Eu falo para os pais que os pais não são clientes da escola, absolutamente. Eles já estão formados, não precisam da escola. Então, eles não são os clientes. Os clientes são os filhos deles. É o homem do futuro. É a sociedade do futuro. Então, não tem essa de cliente tem sempre razão. Mas eu sei de escola, gente, que as babás ou os motoristas vão à reunião de pais. Então, pensando em depósito de crianças, Roberto, você não viu nada. Você não sabe como as coisas estão hoje. Posso fazer, então, colocar uma questão? Claro. Vai lá, Betty. Bom, primeiro, obrigado pela fala, Tere, foi muito legal, foi ótimo. Eu teria muitas questões para colocar, você falou de várias coisas interessantes, desde da questão da transformação, né, a abstração, mas eu fiquei curioso, gostaria de te ouvir a respeito de uma experiência que foi citada quando
não sei se quando o Pompeia ou o Manetti te apresentou, não, quando você mesmo falou, que você teve uma passagem grande também por escolas públicas, né? Assim, fazendo discussões na escola pública, se eu não me engano, né? Isso. O que eu queria pensar um pouco é o seguinte: eu acho que, principalmente quando a gente pensa o universo da escola privada, né, no ensino básico, a gente está falando de um universo aí que está em torno, acho que está abaixo de 20% dos alunos do ensino básico. E que, bem ou mal, né, obviamente, dependendo muito do tipo de trabalho que se faz nessa escola e de proposta, como você bem marcou até algumas diferenças agora nessa sua última fala, na sua última resposta, Pompeia, mas, bem ou mal, as escolas privadas conseguem estabelecer alguns objetivos, ir atrás e bancar, inclusive, esses objetivos. Quando a gente fala do ensino público, a realidade me parece que é outra, né? E aí a gente está falando da grande maioria dos alunos do país. Com certeza. Então, quando a gente pensa, de alguma maneira, em algum tipo de mudança no ensino público, a gente entra nas políticas públicas de educação, porque aí é ali que tem a grande matriz ou as grandes possibilidades de mudança. E a gente vive num governo que prima por matar o carteiro ao invés de discutir a mensagem, né? Então, sei lá, é um governo que vai lá e demite o diretor do INPE ao invés de discutir os dados do INPE, né? Que culpa a imprensa ao invés de discutir, né, as questões da imprensa. E que agora, recentemente, andou fazendo mudanças ou propondo mudanças via ministro da Educação, ele é assintomático, que ninguém nem conhece o nome do ministro da Educação, né? Mas Verdade. que... É um pastor. Eu sei. Mas, e agora, ele, para matar mais uma vez o carteiro, a estratégia foi mudar a avaliação dos indicativos da educação do Brasil, né, do país. Não bastasse também agora, o outro carteiro que foi morto foi o censo do IBGE. Então, agora muda-se o índice, né, de avaliação da educação, o IDEB, né? Ora, a minha pergunta é, que tipo de ação a gente pode ter pensando nessa maneira mais ampla do ensino de uma política pública? Assim, temos aí um PNE que vai terminar em 2024, se eu não me engano, né? Que, aliás, isso é uma coisa interessante. Você tem o PNE sempre passa por governos, portanto, ele passa a ser do Estado e não do governo, mas o governo consegue fazer essas pequenas artimanhas, né? Como matar o IDEB, por exemplo, e a gente fica sem parâmetros para poder ver, de fato, quais índices foram alcançados ou não. Eu gostaria de te ouvir um pouco sobre isso, se possível. Obrigado. Imagina. Olha, Carlos Alberto, eu vou te dizer um dado, eu vou te dar um dado que eu tive em mãos há não muito tempo, que o Brasil gasta mais em educação do que, por exemplo, a Indonésia, do que certos países. Eu fiquei com a Indonésia porque eu acho que é uma coisa que assim, não é Singapura, porque Singapura está na moda agora em relação à educação, então tem escolas verdes, tem sustentáveis e tudo mais. Mas Indonésia mais uma semelhança maior com o perfil do brasileiro e tudo mais. E assim, gasta muito mais do que a Indonésia, que tem índices excelentes, Então, a gente tem má gestão, né, em primeiro lugar, má vontade, péssima, não má vontade, mais que má vontade, política, né? A gente tem algo que vem desde a ditadura, porque, assim, quando é que começa a decair o ensino público no Brasil? É lá atrás, com a demissão de professores universitários na ditadura militar. É dos anos 70 para os anos 80 que despenca o nível da escola pública.
Então, a gente vem carregando esse fardo há muito tempo. É um buraco negro, a gente sabe disso. Há 20 anos atrás, a Secretaria de Estado de Educação de São Paulo era a terceira autarquia mundial em termos de números de funcionários. Ela perdia para uma empresa russa, uma empresa indiana. Era o terceiro órgão em termos de número de funcionários. Então, é assim, eu concordo com você plenamente em relação a esse governo, mas isso vem sendo carregado com algumas, vamos dizer assim, a gente já esteve melhor na foto, a gente já teve políticas mais competentes, mais produtivas, a gente já teve uma vontade política mais refinada, vamos dizer assim, do que essa que a gente tem agora, mas de fato, eu acho que é um momento de descaso, é saúde e educação, né, Carlos Alberto? Porque obra dá voto, obra também promove de uma outra maneira o governante. Eu acho que a primeira questão é a vontade política, né? A gente não teve ainda, de fato, alguém. Já teve quadros bons e tudo mais, mas eu acho que é uma história de 30 e poucos anos. É uma história de 30 e poucos, 40 anos, enfim. A gente vai demorar muito para ter um trabalho decente. Agora, eu vou te dizer dessa minha última experiência em relação à escola pública, que eu tive no ano passado. Eu fiquei muitíssimo bem impressionada com a vontade das professoras, ensino municipal, professoras da rede municipal, a vontade delas, da diretora, da secretária de educação, da secretaria inteira de educação, sabe, querendo fazer algo que pudesse ser feito. Então, assim, foi um trabalho pé no chão, sem recurso, com mudança de mentalidade, e que elas receberam todas, porque a minha outra experiência, vou fazer um parênteses aqui, a minha outra experiência diretamente no ensino público não foi bem sucedida como essa de ultimamente. Não foi. Então, eu acho que existe uma mudança de mentalidade, uma vontade diferente. Tudo bem, nós estamos no estado de São Paulo, o interior de São Paulo não é Brasil, a gente sabe disso, mas existe esse pontapé inicial, essa vontade de fazer diferente, de ousar. Então, para você ter uma ideia de como foi, eu acho que foi, vamos dizer assim, produtiva essa relação, foram pessoas que foram visitar a Ágora para ver em loco como fazer. Porque a gente é uma escola pequena, que paga aluguel, que tem um nome muito bom, mas que tem desconto para filho de professor. Então, assim, claro, não estamos falando da escolona empresa, mas elas foram pessoas que foram conhecer essa experiência. Então, do meu ponto de vista, a vontade começou a existir, de mudar, de fazer diferente, de ousar, de tentar fazer outras coisas. A impressão que eu tenho, e não sei se é uma impressão correta, é assim, que a ponta, de fato, não é onde está o problema, né? Porque eu acho que essa vontade, óbvio, você tem aqui, acolá, as exceções, aquele que se encosta no cafezinho e de lá não sai, mas no geral, a ponta tem esse direcionamento, essa vontade. Por isso que eu insisto que é um problema sério de política pública, efetiva. Com certeza, com Até certeza. porque a gente está falando que, assim, para atingir quase 48 milhões de alunos, né? Pois é, Portanto, as pois é. iniciativas isoladas, por melhor que sejam, elas são modelo.
mas o problema é como passar esse modelo para os 48 milhões, né? Eu acho que esse é o grande desafio. Exatamente. Mas, bom, eu sou otimista, como eu te falei, e agora eu vou citar o Mao Tse-tung. A longa marcha começa com o primeiro passo. Você mostrar um modelo diferente, possível e replicável, por exemplo, que foi o que aconteceu com essa escola pública, que foi para os parques, para os jardins da cidade, foi espetacular. O Estadão publicou uma matéria enorme. Então, é assim, você vê a escola pública se destacando, né, sendo objeto de uma matéria jornalística, porque está fazendo o possível. Tira os seus alunos da sala de aula, leva para um jardim, para um parque, para um espaço público ao ar livre. Então, eu acho que qualquer dessas experienciazinhas é muito bem-vinda. É curioso, né? Assim, leva para o espaço público, né? Quer dizer, Isso, a educação, claro, a educação com a República ganha exatamente esse ar. Olha, é um problema de Estado, né? E antes da isso, República não era uma questão de Estado, e agora é, né? Então, é um espaço público. exatamente. E o nosso governo tenta exatamente, agora novamente, o homeschooling, sair do espaço público e do espaço coletivo, né? É uma loucura, Exatamente, uma loucura. exatamente. Mas nós vamos chegar lá, viu? Então, tomara. Obrigado, professor. Imagina. Tere, muito boa a sua fala, assim, gostei muito, fiquei aqui pensando um bocado de coisa, né? Obrigada. E, e eu estava pensando o seguinte, achei esse conceito do analfabetismo social muito interessante, porque, de fato, tem uma série de habilidades que a gente vai desenvolvendo ao longo da vida, né? Então, assim, eu vou perguntar mais em relação aos jovens, não considerando que as crianças sejam menos importantes, mas pensando que quanto mais a gente treina uma habilidade, melhor a gente fica nela. Então, Claro. imaginando que esse jovem que vai treinando essa habilidade vai conseguir ali trazer uma série de questões novas para o mundo. E, particularmente, eu tenho muito contato com esse pessoal, né? Jovens, assim, no final da adolescência, no começo da vida adulta. E eu acho muito curioso como esse pessoal tem tido uma grande dificuldade de lidar com sentimentos, né? Eu acho que não é nem uma questão de controlar sentimento, porque sentimento não se controla. A gente não tem culpa do que sente, mas em função daquilo a gente vai fazer alguma coisa no mundo e a gente tem que lidar com isso, né? E o que eu percebo muito é que são jovens muito bem intencionados, com uma preocupação considerável com o outro, né, com questões de gênero, com questões raciais, o que é muito importante, mas ao mesmo tempo jovens que têm muita dificuldade de lidar com conflito, de lidar com a crítica. E se a gente está falando de uma transformação de mundo, a crítica e o conflito vai ser inerente, né? Na verdade, assim, sair do lugar de conforto é inerente ao crescimento, senão a gente não cresce. E como é que você vê isso? Assim? Olha, Flávia, você tocou num ponto que eu acho que é fundamental. Eu acho que o discurso, eles são extremamente bem articulados no discurso, mas eu não considero que o discurso acompanhe tanto a prática desses jovens, né? Eu acho que tem uma dificuldade muito grande de fazer essa transferência que eu falei tanto para o lugar do outro, de fazer uma. Porque quando você faz isso, você faz também um exercício de humildade. Você faz, porque assim, quando você pensa, eu não arredo o pé, não saio daqui 1 milímetro, eu sou o máximo, você não consegue fazer essa transferência, você não consegue se sentir na pele do outro. Eu percebo muito isso que você fala, muito pouco contato com a própria emoção. Eu já vi. Eu vou te falar um pouquinho como é que a gente lida com essa questão dos mais velhos. Os mais velhos, à medida que eles vão crescendo e avançando na escola, eles começam a ter funções diferenciadas e mais responsabilidade com a comunidade. Então, eu acho que assim, a gente tem que prepará-los para sair da escola, para ir para um outro lugar, com essa alfabetização social garantida, sabendo ouvir. Então, a gente tem os chefes de grupo, os alunos mais velhos do 9º ano, da última série,
eles têm grupos, eles chefiam, entre aspas, grupos que tem gente desde o primeiro até o 8º ano, antes deles. Então, ele tem que ser responsável por aquele menino lá do primeiro ano que quer falar, que quer dar uma ideia no grupo. A gente faz muita atividade coletiva, muita mão na massa, muita coisa junta, você deve ter visto um pouco nas fotos. Então, é assim, é aniversário da escola, todo mundo todo mundo, cada grupo faz o seu bolo, enfim, a gente propicia muito esses encontros. Então, o mais velho tem que garantir o espaço para o pequeno falar, ele tem que falar de uma maneira que o pequeno entenda. Então, a gente vai fazendo esse refinamento, vamos dizer, para ele sair com uma prontidão social, vamos dizer assim. A gente trabalha toda essa alfabetização social para ele sair com essa prontidão social, de saber ouvir, de saber perguntar, de saber dizer o que pensa e o que sente, mas fundamentalmente de ter como mantra esse respeito por todos que estão num grupo, essa escuta. Eu acho que a gente refina muito, Flávia, a escuta dos alunos, sabe? A escuta, desde pequenos. Vai escutar uma história, nenhum professor começa a ler a história sem um silêncio absoluto. E a gente tem turmas de, no máximo, 15 alunos. Ou seja, você consegue esse silêncio absoluto. Então, essa concentração, essa disciplina intelectual, a gente procura incutir no espírito dos alunos desde sempre. A pior coisa que existe é um jovem arrogante, sem escuta, e que tem um discurso, então é o que você falou, ele vai fazer um discurso lindo do LGBT, da proteção a isso ou aquilo, mas aquele cara que está do lado dele, ele não sabe nem conviver e nem respeitar aquela pessoa. Então, eu acho que colar o discurso à própria prática, ou seja, buscar coerência, é uma coisa que a escola precisa trabalhar bastante também, porque não, o discurso em si é vazio, né? Discurso sem ação e a atitude. Obrigada, Tere. Imagina. Oi, Tere, tudo bem? Oi, Lucas. Tudo bom? Deixa eu te fazer uma pergunta rapidinho. Você falou de muitas coisas aqui, muitas eu não conhecia, aprendi muita coisa aqui. Esse processo que a gente está de troca aqui também é um processo educativo, né? Bom, diria Paulo Freire. Mas eu tenho uma pergunta que é mais do nosso tempo agora, que é considerando essa ansiedade dos pais, das mães, né? Essa ansiedade da família de colocar a criança no mercado de trabalho para falar todas as línguas possíveis, né? E a família tenta o mais rápido possível incluir a tecnologia na vida da criança o mais cedo possível, né? Eu estava lendo um livro aqui essa semana, que é O Caminho para o Ensino Mais Humano, do Rudolf Lance. E ele fala que a tecnologia deveria entrar na vida da criança a partir dos 17 anos, né? Que hoje é impensável isso, né? A gente vê criança de 2, 1 ano já no celular, na internet. Como que você vê isso, Tere? Como que você vê a inclusão da tecnologia já tão cedo na criança? Eu vejo da pior forma possível, Lucas. Da pior possível. A gente não usa computador na escola. Voltando para aquele conceito de que a escola deve oferecer aquilo que está faltando para a sociedade, tecnologia não está faltando para a sociedade. Absolutamente. Tem em excesso. Então, a gente não tem computador na escola para uso do aluno. Ele não leva celular, não leva tablet, não leva nada disso para a escola. Ele aprende a fazer conta, ele aprende a desenhar mapa. Para mim, o homem do futuro é aquele que sabe e desenvolveu todas as suas possibilidades, as suas habilidades. Imagina se houver uma
se a gente tiver uma pane elétrica no planeta e o cara não soubesse virar, fazer uma conta, fazer um desenho, escrever sem os aparelhos tecnológicos. Ele está perdido. Eu acho que o homem, o conhecimento serve para a gente se explicar, explicar o mundo e se tornar cada vez mais livre. Cada vez mais livre. Então, é zero de tecnologia na água, os pais sabem isso de cara. Quando começou a ser introduzida, quando o computador começou a ser introduzido na escola, eu perdi muitos alunos, no sentido de alunos que iam entrar e não entraram. Eu não me preocupei com isso, porque eu acho que eu continuo fiel ao meu princípio de que escola é lugar que oferece o que está faltando para a sociedade. Então, vai aprender a trabalhar com argila, vai fazer forno, vai fazer cerâmica, vai fazer pão, vai desenhar, vai escrever, aprender a fazer uma letra bonita, sabe? Imagina, a gente faz questão de que no ensino fundamental a criança aprenda a fazer os contornos de um mapa. E aí alguém me falou assim, mas vai lá, imprime, já preenche o mapa. Não, não quero que ela imprima. Eu quero que ela aprenda, desenvolva a coordenação fina, o instinto de observação, que ela desenvolva o sentido de direção para onde vai indo esse mapa. Então, tudo isso que se aprende... É como o pai que fala, posso dar um dicionário eletrônico para o meu filho? Eu falei, nem morta, nem morto. Não. Quando você pega um livro na mão, você tem uma identidade. O livro tem peso, tem cheiro, ele é um ser. Você vai mexer no dicionário, você topa com N palavras pelo caminho, você vai trabalhar você vai trabalhar com classificação, você vai trabalhar com sequenciação, você vai e volta procurando as letras, você aprende um monte de coisa quando você pega um dicionário físico. Até os 14 anos é dicionário físico. Em casa ele tem eletrônico com 14 anos, não tem problema nenhum. Nesse momento, por exemplo, a gente está fazendo trabalho online. Fecharam as escolas, a gente tem que parar até no dia 14 a gente retoma, mas eles têm aula de tudo online. De teatro, educação física, eles tinham que encontrar, por exemplo, vou te dar um exemplo, a aula de educação física do primeiro ano, eles tinham que encontrar obstáculos na casa para pular, para ultrapassar, são aula de tudo, tem aula de música, tem aula de artes, tem aula de absolutamente de tudo. Leitura, por exemplo, você pode ler uma história para os seus alunos, é uma delícia ouvir história, é muito bom. E você pode, por exemplo, antes de ontem, aconteceram encontros entre os alunos e professores, desculpa, com pais. Pai que trabalha com sustentabilidade, que é o nosso projeto do ano, que conversou com os alunos mais velhos, com os menores. Você pode fazer um ensino criativo, mas, nesse momento, a gente usou a tecnologia da melhor forma possível, da mais criativa, da mais inventiva, da mais livre. Mas, dentro da escola, nada de computador. Obrigado, Tere. Imagina. Vocês me ouvem agora? Sim. Conseguiu. Desculpa, eu não sei se tinha alguém para falar antes, eu espero aqui para falar. É só para fazer o teste mesmo. Você tem, usa antes que acabe. Pode falar, João. Obrigado, gente. Olha, eu primeiro queria agradecer aqui o pessoal todo da revista pelo convite e a sua fala, Tere, foi muito enriquecedora para a gente, no sentido de trazer novas reflexões e mais estímulos e provocações para que a gente continue
sempre nessa busca, né, dessa revolução, dessa boa revolução que você comentou, através do ensino, da educação, né? Muito legal. São muitas as coisas, acho que como o Beto também falou, os assuntos são inúmeros, dos quais eu gostaria aqui de ficar horas conversando, né? Essa coisa da história cíclica, né? É muito interessante como você começou a fala trazendo a Idade Média e como que essas coisas vêm se reproduzindo. A gente poderia buscar isso em outros anos, em outras épocas, né? Com certeza. Não só o que ocorre hoje em termos de as questões sanitárias, mas enfim, econômicas, sociais e assim por diante. Então a história ela é cíclica, né? E é uma das maneiras que a gente vejo que é uma das maneiras que a gente tem até de resgatar essa coisa do respeito, né? Do olhar para trás. Se a gente não perceber, não entender essa importância de estudar a história, né? Como que a gente consegue ser o educador, da qual você mesmo comentou, que prevê esse futuro? Porque se a gente fazer essa análise, né, me parece bastante claro aquilo que vai ocorrer, essa análise histórica, né? Agora, o grande desafio, e aí eu vou começar aqui, tentar construir uma questão, é não só fazer a previsão, porque acho que fazer a previsão é possível da gente conseguir fazer isso, mas é aplicar, de alguma forma, a partir dessa previsão, um efetivo trabalho que se construa como revolução, que mude, que transforme, enfim, esse futuro, né? E aí uma das questões que me parece interessante, que eu gostaria de pensar, o Beto colocou essa coisa da escola pública, e eu acho que é fundamental, a Flávia também fala um pouco, a fala da Flávia também tem um pouco disso, né? E do Lucas, todas as questões elas vão passar um pouco por aí, né? Quais são os lugares de atuação onde esses métodos trazidos, as imagens que Pompeia mostrou são belíssimas, né? De que maneira que esses métodos são trazidos para alguns núcleos, para alguns grupos sociais, e como que a gente poderia expandir isso. E aí eu não queria, então, pensar gostaria de pensar mais fora do espaço da escola. Porque uma coisa é o espaço da escola enquanto espaço físico, que a gente está falando, que é onde possibilita. Então, eu tenho a infraestrutura, eu tenho o espaço, como você até mesmo comentou, lá na Ágora a gente tem um espaço amplo, então eu posso trabalhar presencial. Então, uma coisa é o espaço físico da escola, a escola enquanto esse espaço, constituído por infraestrutura, professores, alunos, porque no final a escola ela tem essa necessidade de ter toda essa infraestrutura. E essa que é a minha reflexão principal, eu queria colocar, resgatando um pouco as sociedades primitivas ou até sociedades indígenas, onde o espaço da escola não existe, e ainda assim as pessoas se tornam gente, né? O índio se torna gente. Como que ele se torna gente? De que maneira que ele se torna gente, entre muitas aspas, né, como você colocou? Não existe esse lugar onde eu sento, vou, saio da minha casa, chego lá, no dia a dia, é pescando, é caçando, é em casa, é na escola do futuro, que é a casa da avó, né, que você colocou, que é maravilhoso. E aí isso traz para mim o seguinte questionamento. Se a gente trabalha dentro das grandes cidades, como estamos hoje presentes, né, esse ensino, essa possibilidade de futuro previsto por nós, educadores, dentro do espaço físico, como que ele se desdobra no espaço da rua? Porque uma coisa é eu trabalhar dentro do espaço da escola, outra coisa é a vivência dessa pessoa na rua. Então, eu queria pensar, no final, eu falei tudo isso para dizer como que é a escola fora da escola. Porque me parece necessário, né, pensar a rua, não o espaço do ensino enquanto eu vou lá, seja meu chofer ou de ônibus ou de babá, não importa, mas eu chego num lugar, saio de um lugar onde teoricamente me ensinam alguma coisa, e aí eu saio, como que eu aplico esse ensinamento? Se é que eu aprendi alguma coisa. Então eu queria pensar a escola fora da escola, e queria te ouvir um pouco sobre isso. Tá. O João, eu acho que a primeira reflexão que eu faço é que a escola fora da escola, a escola fora da escola tradicional é aquela lá da sala
de onde acontecia o estouro da boiada. Sai todo mundo correndo e ficou para trás. É uma realidade estanque da minha realidade, da minha experiência de vida, né? E eu acho que a escola construiu isso, a escola, a instituição escolar. Veja bem, a instituição escolar, ela não tem 600 anos. Ela não tem 600 anos. É muito, vamos dizer, em termos de história, é uma coisa mais recente. O menino, antigamente, antes de existir escola, que vem muito com a reforma protestante do Lutero, a escola como a gente conhece hoje, que ele se põe como tarefa encontrar um caminho de fazer escola democrática para todos. Como é que o menino aprendia antes disso? Nós vamos falar da tribo também, porque eu acho muito interessante essa colocação que você fez. O menino aprendia, por exemplo, o pai é ferreiro, o menino era ferreiro, necessariamente. Entendeu? O pai trabalhava com ferro, o filho ia trabalhar com ferro, porque não existia o conceito de infância. Você vê isso nas obras de arte, você vê a criança medieval, ela é vestida como se fosse um anão. Ela é vestida como um homenzinho, a criança. Não tinha esse conceito de infância. O conceito de infância vem com esse pós-reforma, com a ideia de mandar os filhos para um lugar onde os pais não estariam, vários filhos ao mesmo tempo, os filhos de uma comunidade, para ter um instrutor que ensinava, geralmente, religião, matemática, música e a língua. Vai? Então, era isso, essa era a ideia. Da mesma maneira que não existia ideia de natureza para o homem medieval. Até o homem medieval, acreditava-se que o ser humano achava que ele era parte daquela natureza. Não tinha essa separação, a natureza e eu. Eu falo tudo isso, gente, porque estudei muito esses conceitos para poder, inclusive, entender melhor como é que a gente aplica e percorre esse caminho. E fora que eu adoro história, então é um prazer para mim. Mas eu acho, João, que te respondendo, nós vamos voltar para uma coisa muito prosaica agora, muito simples, muito banal, mas que eu acho que é essencial. É o exemplo de vida, o adulto como modelo, norteando a vida das crianças. Você sabe muito bem, tão bem quanto eu, que as crianças de hoje têm seu próprio quarto, seu próprio computador, sua própria TV, seu próprio banheiro, seu próprio tudo, não compartilham, e agora eu vou voltar para a questão da Flávia, compartilhar te ajuda a não ser arrogante, a não ser tão centrado. Compartilhar. Quando eu era criança, eu tinha uma hora para ouvir vitrola ouvir disco durante o dia. Porque às 6 horas da tarde era a hora da minha mãe ouvir música, orquestra americana, as minhas irmãs queriam ouvir outra coisa, era uma vitrola só, chamava vitrola, o aparelho. Você tinha que viver em comunidade. Você tinha que fazer parte daquela comunidade. Mais atrás ainda, imagina o que é acender o fogo numa casa, passar roupa, fazer comida. Então, a comunidade toda da casa precisava funcionar para a casa funcionar.
Então, a gente foi se afastando, por isso que eu falo de reumanização. Quando você citou o indígena, ele é profundamente autêntico, ele é profundamente vinculado à sua aldeia, ele é profundamente ciente do seu papel, o índio adulto, de educador do menor. E todos da aldeia ensinam as crianças. Não tem o pai, a mãe. Imagina, imagina, quando você vai ao supermercado e fala para uma criança pequena, não aperta o queijo desse jeito. A mãe vem correndo e fala, a senhora é histérica, hein? Eu falo, não, eu estou falando para ele que o queijo, enquanto ele não comprar, não é dele. Então, isso virou no avesso, João. Então, o que eu vou te responder em uma frase, o que eu acho que eu posso te responder. O que você faz para mudar tudo isso? Torna significativas as experiências escolares do seu aluno. Faz aquilo fazer sentido para ele. Tenta ser muito coerente entre discurso e prática e procura o tempo todo ser um exemplo. As pessoas vão falar, ai, que hipocrisia, o adulto também tem defeitos. Não precisa mostrar para quem está em formação. Mostre o seu melhor lado. É isso. Eu acho que a gente precisa encerrar, não é isso, Cláudio? Maravilhoso, maravilhoso. É exatamente isso. É até uma dura missão que eu tenho aqui, é uma pena, né? Eu acho que talvez tivessem mais perguntas e tudo, mas a gente tem que fechar. Eu queria colocar uma questão, Tere. Aí eu queria te instigar te chamando de Dona Terezinha, que nem lá, não é? Eu queria dizer o seguinte: você falando, eu fico pensando que a gente podia fazer a seguinte ação, o que seria uma nova revolução. Uma escola para os pais, de verdade, né? Como que a gente pode reeducar os pais? Porque eu tenho a impressão que grande parte dessa culpa, não é, que a gente vê nesse atraso, né, está em casa, né? Como você disse, né? Aquilo que é plantado dentro desse útero que constrói essa visão tão atrasada, né? Tão personalista, autocentrada, não é? Medíocre, né? Perfeitamente. Apoiada pelo mimo dos pais e apoiada também por muitas escolas que precisam defender o seu quinhão. Eu fiquei pensando no que você falou, eu fiquei pensando o seguinte: uma escola para os pais, né? Um reeducar a partir da arte, né? A ressensibilização, né? E eu fiquei pensando o seguinte: a gente podia fundar um país, criar uma república dos roliços, sabe? Finalmente a república dos roliços, e a gente começar a ter essa multidisciplinaridade de fato, essa multiculturalidade de fato, né? Toda essa coisa explosiva. O que você acha, hein? Você pôs essa minhoca na minha cabeça, eu vou te devolver aquela pulgona, sabe? Tá. Eu adorei, Cláudio, eu adorei a ideia. E eu já tenho até um caminho, tá? Nós vamos começar educando o pai do Carlos, do Flávio, do Eduardo e do Jair Renan. Vamos começar educando o pai desses 4 filhos. É fundamental, tá? Nosso primeiro aluno na República dos Roliços, na nossa escola, é o pai do Eduardo, do Carlos, do Flávio e do Jair Renan. Não é o Jairinho, é o Jairão. É isso que você está falando. Isso, exatamente. O Jairinho pode entrar depois também. Ele vai entrar. Vai. Então, a gente vai ter que fechar, infelizmente. Tá eu bom. queria dizer, assim, Tere, a gente delira aqui, sabe? Quando você vai falando, a gente vai voando. É uma coisa incrível. Isso, acho que esse é o princípio. Essa é a célula
da questão que nos apaixona, né? Eu queria dizer também muito obrigado para os amigos, não é? Para a Flávia, para o Marcos, para o Beto, para o João, que enfrentou dificuldades técnicas terríveis aqui, mas conseguiu sobreviver, não é? A todos nós que estamos tentando fazer essa revista. Um dos grandes desafios de 2021 é o primeiro número. Então, vamos ver para onde a gente vai. Eu queria passar para o Pompeia aí para as palavras finais e te agradecer muitíssimo. Imagina, eu é que agradeço. Eu quero só fazer um breve comentário em cima do que o Cláudio falou, e eu acho que é aquilo, nós todos aqui acreditamos que o pensamento é uma coisa à toa, mas como é que a gente voa quando começa a pensar? Então, foi um prazer estar aqui com vocês. Desculpem grandes devaneios, eu sou assim mesmo, mas eu vou e volto. Eu tenho fio terra, tá? Obrigada, gente. Obrigada pela companhia e pela atenção. Bom, eu queria te agradecer muito, agradecer a participação de todo mundo. Eu me sinto profundamente honrado de ter mais uma aula com você, e ficou muito marcado para mim a questão do fazer sentido, né? A escola que faz sentido, porque, afinal de contas, o sentido é que dá significado, e o significado é o valor da coisa, né? Não há valor àquilo que não tem significado. Portanto, que a gente diz assim, o que não tem significado é insignificante. Mas o significado é a história, é o signo que ficou, é a história. Portanto, ele está intimamente ligado ao respeito, né? E que é olhar para trás, né? E ver a história e todo o processo que envolve a história. E cria o significado, que é o valor, né? Enfim, mas, de qualquer forma, muitíssimo obrigado, e eu espero que a gente consiga ir somando cada vez mais o sentido da nossa revista.